Graça e paz a todos. Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez dando início a mais uma escola bíblica dominical. Espero que vocês possam aprender muitas coisas hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre a vida de Daniel. Então eu peço a todos nessa manhã que nós vamos orar, tá? Para que o Senhor nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça e sabedoria para vivermos em tempo de adversidades. Então quero apresentar nesta manhã nossa oração a Deus, cumprimentando a todos os irmãos que vão entrar aí com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar a Deus para nós dar início a este culto, esse culto de ensino nesta manhã. E depois vamos estar louvando o hino de número, deixa eu ver aqui, o hino de número 330 da nossa harpa. Vamos estar adorando o hino 330. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais este privilégio, Senhor, de nós estarmos na Tua presença, para adorar o Senhor, meu Deus, na beleza da Tua santidade e aprender a Tua palavra, Senhor. Pai querido, santo e eterno, que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, nos capacitar, Senhor, para transmitir o Teu ensino e que o Teu Espírito Santo também nos ajude a assimilar tudo quanto for ensinado, meu Deus e meu Pai. Nós possamos pôr em prática, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Abençoa os alunos da Escola Bíblica Dominical, todos os amados irmãos da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos aqueles que ouvirem este vídeo, papai, este ensinamento, Senhor, eles possam ser instruídos, papai, diante do Senhor. Eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre as nossas vidas, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, Graças a Deus a todos. A paz do Senhor e nossa irmã Viviane, que Deus em Cristo vos abençoe, você e sua família. Vamos louvar o hino de número 330 da nossa harpa. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Graças a Deus. Pela fé que uma vez foi entregue ao Santo, que nos vem por Jesus e nos cerca o manto, podes crer sem ter nenhum espanto, prosseguir nas pisadas do Senhor, nas tristezas, nas lutas, na dor. Corriam ao caro Jesus, aleluia, exaltam o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais e julgados, nas prisões inocentes a força lançados, e de seus bens terrestres despojados, mas alegres seguiam ao Senhor, nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava ao Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos os santos o mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador, nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava ao Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé que nós crentes sempre devemos nos firmar em Jesus e assim venceremos, e um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram ao Senhor. Oh, aleluia! Lá no céu não temos
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa paz do Senhor, também nossa irmã Janaína, né? O seu esposo Patrick, sua família. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos estar então dando início nesta manhã na escola dominical. Vou virar o slide aqui para nós podermos estar concluindo aqui o trabalho, tá, irmãos? Vou só virar aqui para vocês visualizarem aí o slide. A Deus em Cristo nos abençoe. Quero dar a minha paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos aí da igreja, né, do Vitória Perim Cesarino. Que Deus possa vir nos abençoar ricamente nesta manhã, porque somente o Senhor quem pode realizar a obra na vida dos seus filhos. Então nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Depois vamos louvar o Senhor também com o hino 107, depois no final, tá? Depois no final estaremos louvando com o hino 107 da nossa harpa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja louvado, tá? Então a paz do Senhor a todos os irmãos. Então nós vamos estar fazendo nesta manhã a lição do trimestre, tá? Lição de número 12, onde nós vamos falar sobre o fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise, tá? Então nós sempre vamos estar adorando o Senhor em tempos de crise. Que nós possamos estar firmes no Senhor, adorando o Senhor, para que Ele possa nos abençoar. Qual é o objetivo da lição nesta manhã? Nesta manhã eu vou explicar que o Senhor fecha a boca dos leões, tá? Então essa é a mensagem de hoje. Mostrar a importância de termos uma vida de oração. Isso também é muito importante, meus irmãos. Termos uma vida de oração. E ressaltar que o Senhor sempre, né, nos dá o escape, tá bom? E entender também que o justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Salmo 34, verso 17. E o fiel vivencia o cuidado de Deus, o cuidado e a presença de Deus mesmo no dia mau, tá? Então nós, como servos do Senhor, nós já temos essas experiências de saber que o Senhor é conosco, né? A sua presença, o seu cuidado, mesmo nos dias ruins. Vamos para o texto de referência, que é Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. No verso 4, 8, 21 e 22, que diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então que Deus possa nos abençoar nesta manhã com a vida e a experiência de Daniel. Que Deus possa nos ensinar. Então nós vamos aprender com Daniel. Daniel não abriu mão da sua identidade, a integridade em tempos de crise e o perigo da vaidade, meu irmão. Tá? Então qual que é o ponto de partida para nós? Qual que é o ponto de partida, o cerne da partida desse estudo desta manhã? É uma coisa muito importante que muitos cristãos estão deixando de fazer. Tá? Que é isso aqui, ó. Ponto de partida. Devemos usufruir do poder eficaz da oração. Nós temos que estar sempre aí buscando, né, orando para que Deus possa nos dar a vitória. Aí eu coloquei no slide aí, onde há oração, há vitória. Continue orando, tá? Que você possa continuar orando para que nós possamos vencer aí as mazelas da vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado nesta manhã. Graças a Deus, né? Continua aí orando. Então, introdução. A paz do Senhor, nossa pastora, Wesley, né? Que entrou aí também, nosso pastor José Dias, nossa pastora missionária Hilda. Né? Vamos lá. A importância deste enfoque será atestada por meio da biografia de Daniel, que nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco. Então, isso é viver em prol do amor a Jesus, né, nosso Senhor.
Número 1, primeira parte da lição. Daniel não abriu mão da sua identidade. Fidelidade do cristão a Deus em tempo de crise. Isso é importante a gente salientar aqui, meu irmão, antes de eu passar para o próximo slide. A importância de nós sermos fiéis ao Senhor, não abrir mão da nossa identidade como cristão, mesmo diante das crises. Porque, infelizmente, hoje está em voga, está comum, é notório no nosso meio, vocês têm percebido isso, tá? Isso aqui é uma coisa que está implícita no nosso meio hoje em dia. As pessoas só conseguem ser cristão no momento de bonança. No momento de adversidade, infelizmente, nas adversidades, os cristãos não têm permanecido, né, fiel ao Senhor, né, aos seus princípios, aos preceitos de Deus, tá? E tem perdido a sua identidade de cristão, tá? Somente levando ali uma vida conforme contrária à vontade do nosso Deus, tá? E nesse exemplo aqui, ó, eu peguei o slide aí, os reis, os príncipes, sacerdotes, foi tudo atrás do rei lá para o rei fazer um decreto para poder prejudicar Daniel. E nós vamos ver o que aconteceu com Daniel, tá? Mas antes disso, nós vamos ver como foi a trajetória de Daniel lá na Babilônia. Então vamos aí para a lição de número 1.1. Decida não se contaminar com o mundo. Eu já usei esse mesmo slide na aula passada, que eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, então eu reproduzi ele novamente aqui, para a gente poder entender. Entendeu o quê? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram levados cativos para a Babilônia no mesmo período. Tá? Eles foram juntos para a Babilônia, ainda jovens, ainda criança. E vocês lembram da aula passada, do episódio que o rei, você tinha que, para poder participar do reinado lá de Nabucodonosor, do reinado da Babilônia, você tinha que se aculturar, tinha que ter um processo de aculturação, né? Eles tinham que ser participantes dos mesmos ensinos e cultura daquele povo. E aí tinha que comer comida sacrificada a ídolo, né? Fazer tudo aquilo que não agradava a Deus. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles rejeitaram, né, não se contaminar com os manjares do rei. Os manjares do rei aqui está representando a gente não se contaminar com o mundo, né? Nem que o mundo nos oferece, nem que as coisas que o mundo tem para nos proporcionar aí, que muitas vezes nos parece ser coisas boas, né? Assim como foi falado na pregação de ontem, que a nossa irmãzinha, líder, né, superintendente da Escola Bíblica Dominical, nossa irmã Laura, trouxe uma mensagem para o culto de jovens ontem, ela falou basicamente sobre isso. A gente não se contaminar, não se vender, tá? Porque nós estamos na presença daquele que é maior do que tudo e de que todas as coisas que possam ser apresentado para mim e para você neste mundo. Então o que nós vamos aprender com Daniel? O que você pode aprender com ele, tá? Daniel aqui com seus irmãos aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele nos ensina que para viver de maneira agradável a Deus, você precisa crer, meu irmão, que ele tem um plano para a sua vida. Você precisa crer que Deus tem um projeto para a sua casa. Você tem que ter na sua mente que Deus tem um propósito por ter te chamado, ter te escolhido e ter te trazido para a presença da sua gloriosa palavra e da sua gloriosa luz. Isso que o cristão tem que aprender com Daniel. Mesmo na adversidade, saíram lá da corte lá de Jerusalém, foram levados cativo para a Babilônia. Mas ele sabia e entendia que através dos ensinamentos que eles tinham aprendido, que Deus ele tem um plano e um propósito para a vida dos seus fiéis. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo dessa terra? Né? Debaixo desse sol? Deus tem um propósito para todas as coisas, tá bom? Então você tem que saber que Deus tem um projeto e um plano de vitória para a sua vida. Somente depois que você conseguir entender isso, tá? Depois que você conseguir imaginar a plenitude, a grandiosidade das promessas de Deus para a sua vida, é que verdadeiramente você vai conseguir, pela fé, rejeitar aquelas coisas que podem contaminar o seu coração. Somente depois que você conseguir entender tudo isso, você vai conseguir, pela fé e pela ajuda do Espírito Santo, a negar, né, a aceitar as coisas que poderão contaminar o seu coração, a sua vida e a sua alma e fazer com que você perca a identidade de cristão. Que vem fazer com que você perca a identidade de cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira coisa que você tem que aprender com Daniel, tá? Vale a pena, meus irmãos, vale a pena escolher agradar a Deus. Isso é notório, vale a pena servir ao Senhor.
Vale a pena estar buscando o Senhor com sinceridade, como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso é muito bom para nós, né? É agradável a Deus quando nós fazemos isso. Daniel ele escolheu separar-se de coisas impuras, ele escolheu se separar das coisas impuras, tá? Por isso Deus o abençoou todos os dias da sua vida. Ele não aceitou as iguarias que o mundo lhe oferecia. Ele não aceitou a momentânea expectação da alegria momentânea que o mundo pode oferecer. Ele não escolheu isso. Ele preferiu escolher não se contaminar e agradou a Deus, e assim Deus também o recompensou diante da sua presença. Essa é a vontade de Deus. Nós passamos por situações difíceis, mas se nós formos fiéis ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai te dar a tua vitória. E olha que interessante uma coisa para a gente observar também aqui. Daniel não era um homem casado, um homem já velho, não. Daniel, seus irmãos, seus amigos, eles eram muito jovens. Tá? Eles eram muito jovens e viveu no meio de pessoas que não conheciam a Deus. Eles eram jovens, né, ainda adolescentes, e viveram no meio de pessoas que não conheciam a Deus e viviam uma vida completamente contrária àquilo que eles vivenciavam lá em Jerusalém. Eles estavam em outra cultura, estavam em outro processo de aculturação, estavam em outro lugar, e a qual as pessoas lá não tinham o mesmo princípio, né, e identidade que eles tinham. Aí eu faço a pergunta para a igreja de Deus nesta manhã. Será que nós conseguimos manter a nossa identidade no meio das pessoas que não têm os mesmos princípios que eu e você? Será que nós possamos ser verdadeiramente igreja do Senhor? Então que nós possamos refletir nessa manhã com a vida de Daniel, ainda jovem, mas permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo assim ele buscou se separar das coisas contaminadas. Ele fez porque ele amava a Deus, mais do que todas as coisas. Ele fez isso porque ele obedecia a Deus. Ele fez isso porque ele entendia os propósitos de Deus. Por isso ele preferiu se separar das coisas que o mundo lhe oferecia, né? Agora, o que você faz para rejeitar essas coisas erradas? O que faz a gente rejeitar as coisas erradas se não for o amor que nós temos pela pessoa bendita de Jesus Cristo? É só pelo amor a Deus, pelo amor a Jesus, que nós rejeitamos as coisas. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem uma vida conjugal, aí, casado, namorado, quem seja. Tantas outras coisas aparecem para você que aparenta ser melhor do que você já tem, melhor do que o seu namorado, melhor do que o seu marido, melhor do que a sua esposa, né? Mas por amor ao nosso cônjuge, ao nosso companheiro, amor às pessoas que estão do nosso lado, nós não fazemos muitas coisas e negamos a nós mesmos para poder agradar a pessoa que está do nosso lado. Assim também a nossa vida com Deus. Assim também a nossa vida com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Nós rejeitamos as coisas erradas por amor a Jesus Cristo. Se você amar a Jesus mais do que tudo nessa vida, você sempre vai escolher agradar ao Senhor. Se você verdadeiramente amar a Deus em espírito e em verdade, com todo o vosso corpo, com toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento, você vai verdadeiramente escolher aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar esta manhã. Olha o que diz aqui em Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Você pode falar, eu não quero, eu não preciso. Pode ter certeza, se você fazer isso, Deus será com você e você vai estar agradando o nosso Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. A integridade de caráter, meu irmão, implica numa disposição interior para se manter fiel aos princípios e à identidade de um verdadeiro cristão, de uma vida cristã genuína, em meio às mazelas do mundo que Ele pode lhe oferecer. Eu não sou fiel a Deus somente em Jerusalém. Sou fiel a Deus em Jerusalém e também sou fiel a Deus em Babilônia. Você tem que ser fiel a Deus em Jerusalém e fiel a Deus na Babilônia. Foi o intuito que os nossos jovens decidiram não se contaminar com as coisas do mundo. Por isso que Deus se agradou de Daniel. Mas por que ele fez isso? Por que Daniel, os seus amigos conseguiram? Porque em Daniel tinha um espírito excelente.
O espírito excelente de Daniel. Daniel possuía, irmão, um caráter admirável. Ele tinha um caráter, ele tinha uma identidade cristã que ele não negociava isso. Ele não negociava o seu caráter, né? Porque ele tinha em si um espírito excelente. Lá em Daniel capítulo 6, verso 3, está escrito, porque nele havia um espírito excelente. Meu irmão, aprenda uma coisa conforme está escrito no slide aí, ó. Fazer o melhor é sempre o melhor a ser feito. Fazer o melhor é sempre o melhor a ser feito. E tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Colossenses capítulo 3, verso de número 23. Vocês estão entendendo que coisa interessante, irmão? Por que Daniel rejeitou? Porque ele sabia o propósito que Deus tinha na vida dele, o plano que Deus tinha na vida, né, na sua vida, e também ele possuía um espírito excelente e tinha um caráter admirável. A sua identidade cristã, ele era tanto na presença de Jerusalém, como também na presença dos babilônicos. Então que nós possamos aprender com Daniel. Por que ele tinha um espírito excelente? Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Uma coisa muito importante que você vai aprender nesta aula da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Eu, você, todos nós somos responsáveis pela construção do nosso caráter. Nós, volto a repetir, eu, você, nós, a igreja, a sociedade, nós somos responsáveis pela construção do nosso caráter. E Daniel, ele tinha construído, né, uma vida de um espírito excelente, porque ele tinha um caráter admirável, porque ele seguia alguns padrões que enriquecia a sua responsabilidade na construção do seu caráter, da sua vivência e no seu dia a dia. Qual que eram as características que Daniel tinha? Meu irmão, vou passar para você aqui. Daniel era fiel a Deus e a sua palavra. Lá em Daniel capítulo 1, verso 8, verso 9, você vai ver isso. Daniel era fiel a Deus e a sua palavra, tá? E outra coisa também, meu irmão, Daniel, ele era um homem que não se vendia. Daniel capítulo 5, verso 17, outra construção de caráter, né? Outra construção de caráter que Daniel tinha aí. Então nós somos responsáveis pela construção do nosso caráter. Nós temos que amar a Deus e a sua palavra. Nós não podemos nos vender. Daniel também falava a verdade com intrepidez, irmão. Ele falava a verdade. Ele proclamava as verdades de Deus, proclamava aquilo que realmente ele era. Ele não vivia uma vida de aparência, tá? Ele não se escondia atrás do terno, não se escondia atrás da gravata, atrás da Bíblia, atrás do cabelo comprido, atrás das vestimentas. Ele não se escondia atrás disso. Mas ele falava a verdade, ele era a verdade, porque ele vivia a verdade do Evangelho de Deus. E era fiel ao Senhor, tá? Outra coisa importante também que Daniel tinha, né, na construção do seu caráter. Daniel, meu irmão, era um homem fiel nos relacionamentos. Daniel, ele era fiel no seu relacionamento, era amigo de verdade. Não agia com falsidade, tá? Você vai ver isso em Daniel capítulo 6, verso 4. Eu não vou ler porque o tempo é muito curto, né? Mas você vai anotando aí, você vai ler na sua casa esses versículos que estou apontando para vocês, tá? Então, Daniel tinha um relacionamento muito bonito diante da sociedade. As pessoas olhavam para Daniel e viam verdadeiramente que ele tinha um espírito excelente, um caráter admirável. Agora eu quero dizer para você, construa, irmão, o seu caráter, seja responsável, para quando as pessoas olharem para você, você possa fazer o que está escrito lá em São Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Construa, irmão, um caráter para que as pessoas possam olhar em você e ver a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para quem tem um espírito excelente e a construção do seu caráter. Outra coisa importante também para a gente poder salientar aqui na vida de Daniel. Daniel, irmão, era um homem de oração. Daniel capítulo 6, verso 10. Esse versículo nós vamos ler. Daniel capítulo 6, verso número 10, você vai ver que Daniel era um homem de oração, tá? Um homem que estava sempre buscando ao Senhor. Daniel, capítulo de número 6, verso número 10, diz assim. Diz assim. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças
diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Meu irmão, ele costumava orar a Deus 3 vezes por dia. Veio um decreto lá para proibir qualquer tipo de petição e oração e busca a Deus. Qualquer tipo de Deus que pudesse era proibido. Tinha que somente buscar o Deus que era o rei ali da Babilônia, né? Que era o rei Dário, tá? E eu quero falar para você uma coisa, meu irmão. O que tem impedido você de viver uma vida de oração? O que tem impedido você de viver uma vida de buscar ao Senhor? Daniel era um homem de oração. Tá? E outra coisa importante de Daniel também, Daniel era um homem que estudava a palavra de Deus. Daniel estudava a palavra do Senhor. Então, meus queridos, como eu falei para vocês nesta parte da lição, nós somos responsáveis pela construção do nosso caráter. É você que constrói o seu caráter. Então que nós possamos viver como Daniel, né? Aprender com Daniel para poder vivermos uma vida e termos em nós um espírito excelente e um caráter admirável diante do Deus e também diante dos homens. Daniel, ele era um homem notável, meu irmão, tá? Então Daniel aí, com essas características que eu apresentei para você, Daniel era um homem notável. Por que ele era um homem notável? Porque ele tinha essas características mesmo sendo muito jovem. Daniel possuía essas características, um espírito excelente, se inclinava a Deus, a sua palavra, tinha ali, né, uma vivência no meio da sociedade, onde todos olhavam para ele, o admiravam devido ao seu caráter, não achava nada em Daniel para que o achasse culpado, mesmo sendo jovem. Então era um homem notável. Ele foi submetido, meus irmãos, a mais severas tentações que pode assaltar o coração de um jovem hoje. Tá? Mas contudo ele foi fiel com a instrução religiosa recebida na sua infância, recebida lá em Jerusalém. Ele aprendeu verdadeiramente e valorizou aquilo que ele ouviu e aquilo que ele aprendeu. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós estamos aprendendo, que é a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar aquilo que é ensinado através dos pastores da nossa igreja, né? Os irmãos que estão ali incumbidos nesta árdua tarefa de ensinar a palavra de Deus. Daniel foi um homem notável, um jovem notável, porque ele ouviu as instruções religiosas recebidas e permaneceu fiel a ela. Ele estava cercado por grandes influências que subverteriam aqueles que, se vacilassem, irmão, ele sairia do princípio, né? Ele sairia do seu princípio, do seu caráter cristão. Aí ia partir para a parte da inclinação da carne. Aí eu quero dizer para você, irmão, aqueles que vacilam entre o princípio e a inclinação é porque não conhecem a Deus. Cuidado, meu irmão, não vacile. Fique no princípio. Não vá para a inclinação, porque a inclinação da carne ela é morte, a inclinação da nossa concupiscência é ruína. Mas Daniel era um homem notável por isso. Daniel não usava também, outra coisa importante entender, Daniel não usava confiar, irmão, no seu próprio poder moral, não. Daniel não se confia, eu sou tal, eu sou bam, eu sou aquele que consegue vencer. Cuidado, tá? Não fique exalando santidade, não. Daniel, ele tinha colocado a sua confiança em Deus, porque ele fazia isso através da oração, tá? A oração era para ele uma necessidade. Era como algo necessário diariamente, como um alimento, como a água, tá? Como o pão cotidiano da vida. A oração para Daniel era um ponto importante. Então ele fazia de Deus a sua força, tá? E o temor do Senhor estava nele. Então o temor do Senhor estava em Daniel, por isso que ele era um homem notável. E ele não confiava nas suas próprias forças, não. Quando ele estava no momento de fraqueza, ele lá dobrava o joelho e orava: Senhor, me ajuda, Senhor, a vencer, a não me contaminar, me ajuda a vivenciar o melhor do Senhor. É isso que nós temos que fazer, meu irmão. Voltar à prática da oração, conforme foi o que eu falei para vocês ali, no ponto de partida da escola bíblica dominical. Então ele vivia uma vida completamente de oração e o temor do Senhor estava continuamente diante dele, tá? Em todos os acontecimentos da sua vida. Todos os acontecimentos da sua vida ele estava diante do temor de Deus. Então ele possuía, irmão, uma restrita submissão, né, às reivindicações de Deus. Ele ouvia a voz de Deus, ele era submisso às instruções de Deus. Mas para que isso? Para atingir a mais elevada norma de aquisição moral e intelectual que um jovem, ou um homem, ou um servo, uma serva de Deus poderia ter, tá? Em ter temperança em todos os hábitos da sua vida. Todos os hábitos da vida de Daniel estavam com temperança, né, debaixo do temor do Senhor. Meu irmão, vamos andar diante do temor de Deus.
porque isso vai trazer para nós benefícios e maravilhosos, tá? Nas experiências que Daniel teve ali com seus companheiros lá em Babilônia, né, nós temos um exemplo de vitória de um princípio muito grande sobre a tentação, que é não se contaminar com o manjar do rei. Tem um princípio, eles aprenderam que não devia, eles não fizeram. Hoje, infelizmente, o que não podia fazer antigamente, hoje já pode, né? Então nós estamos perdendo a nossa identidade, estamos perdendo a identidade cristã e estamos vivendo uma vida muitas vezes aí ao contrário à vontade, a Deus e a sua palavra, tá? Então por meio desse princípio religioso, né, desses ensinamentos da palavra de Deus, nós podemos triunfar sobre as concupiscências da nossa carne, irmão, e permanecer fiéis, né, e leais às reivindicações da palavra de Deus. Embora que isso lhe custe grande sacrifício, você tem que vencer. Mesmo que custe um sacrifício, qual o sacrifício que é esse, irmão Walker? É negar a nós mesmos, negar nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Esse é o princípio da vida de Daniel, que era um homem notável, né? Um homem que verdadeiramente estava na presença de Deus, tá? Agora eu fico imaginando, meu irmão, o que seria de Daniel e dos seus companheiros se eles tivessem, né, se corrompido com aqueles manjares? Tivesse cedido à pressão da ocasião. Foi por causa da ocasião. A ocasião faz o ladrão, igual diz um ditado popular aí. Por causa da pressão dos homens lá de Nabucodonosor, do pessoal lá da Babilônia, né? Por causa da pressão eu cedi, tá? A pressão faz a ocasião, né? Se moldando ao costume dos babilônios. O que seria dele? Fica aí a pergunta para você. Será que seria lembrado? Será que ele seria, né, colocado no rol dos heróis da fé? Então eu quero dizer para você, meu irmão, cuidado com a ocasião, tá? Cuidado com a ocasião. Não deixe a ocasião vir te laçar e levar você para aquilo que vai desagradar o Deus, aquele que te chamou e te alistou para uma grande obra, tá? Então Daniel, irmão, ele tinha um caráter plausível. Ele era uma pessoa sábia, irrepreensível em toda a sua maneira de viver. Em toda a sua maneira de viver, Daniel era um homem irrepreensível, que nós possamos também ser irrepreensível na nossa maneira de viver, tá? Vamos entender então com Daniel. Ponto 2, integridade em tempo de crise. Olha que interessante aí, ó. Hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes, uma desintegração dos valores éticos e morais. Hoje, meu irmão, infelizmente, né, há inversão de valores. Aí tem até no slide que eu coloquei, ó, o cara dizendo assim, nobre colega, não sou corrupto. O outro falando, fala baixo, alguém pode ouvir. Porque não é normal isso. Não é normal você, numa inversão de valores que o mundo está oferecendo hoje, isso é normal uma pessoa ficar firme nos seus princípios. Assim como Daniel ficou firme nos seus princípios, lá no meio do mundo corrompido, de um lugar cheio de idolatria, né, de coisas pagãs que não agradavam a Deus, mas ele ficou fiel ao seu princípio. Aí eu quero dizer que você entenda também nesta manhã uma coisa interessante, meu irmão, né? Você vai ser fiel a Deus em tempos de crise, tá? Então vamos aprender com Daniel a ficar firmes com o Senhor. Ó, ele foi separado do seu povo, Daniel foi separado do seu povo, né, e da sua terra. Daniel era ainda jovem quando isso aconteceu. E é importante nós entender que o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz, tá? Deus é meu juiz. Nada é conhecido acerca dos seus pais, mas parece que ele fazia parte da descendência real, tá? Você pode ver isso lá em Daniel capítulo 1, verso 3. Era da família do rei Ezequias. Ele foi levado para a Babilônia ainda na primeira deportação dos judeus, aproximadamente no ano 605 a.C., tá? Lá ele teve o nome mudado para Beltesazar. Beltesazar é o nome de Daniel lá na Babilônia, tá? Recebeu um nome babilônico para poder fazer parte da aculturação daquele lugar. Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus escolhido para serem treinados, né, e servirem na corte do rei Nabucodonosor, conforme eu expliquei na aula da semana passada. Então não vou adentrar nesse quesito, mas ele foi treinado também para poder o processo de aculturação, para viver conforme os babilônios viviam, tá? Mas ele preferiu viver como o judeu vivia mesmo na Babilônia, tá? Então Deus abençoou Daniel com o dom de interpretações. Ele alcançou posições de liderança no governo babilônico lá em Persa, mesmo lá Deus ainda era com ele. Ele alcançou isso, tá? Mesmo separado do seu povo, Daniel
também vivenciou as grandiosidades de Deus, mesmo estando em terra longínqua e terra distante, tá? E ali, diante dessa situação, Daniel viveu uma vida ali, né, alcançou grandes escalões ali de poderio lá na corte do rei, mas teve um dia que o rei teve um sonho, e aí ele fez um decreto, né, e todos os sábios da Babilônia corriam perigo. Por quê? Porque ele falou para os sábios interpretar o sonho dele. Ele sonhou e chamou os sábios para poder fazer ali, revelar o seu sonho, e ele não queria contar o sonho, porque falava, se eu contar, vocês vão falar qualquer coisa, eu vou achar que é. Então, se vocês realmente falar qual é o sonho que eu tive e a interpretação, eu acreditarei. Só que ninguém poderia interpretar. Aí ele decretou que ia matar todos os sábios, e dentre os sábios estava Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Aí Daniel, através de Deus, lá em Daniel capítulo 2, verso 28, ele disse assim, ó: existe um Deus no céu que revela os mistérios, e ele mostrará ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Daniel, mais uma vez, pela fidelidade que ele tinha com Deus, pelo caráter, o espírito excelente e um caráter inabalável, ele conseguiu trazer vitória tanto para ele, para seus amigos, e também para todos os magos ali da Babilônia, tá? Então aí, ao se completar o tempo de 3 anos, eles foram trazidos na presença do rei, né? Foram considerados ali mais inteligentes e sábios de todos, naqueles jovens, tá? E foram chamados a realizar serviço diretamente para Nabucodonosor. Então eles foram escolhidos ali, jovens, Deus deu sabedoria para eles, e trabalhavam na corte, tá? Então o rei, o interessante é que o rei ali considerava Daniel o mais sábio de todos os feiticeiros e encantadores que havia no seu reino. Daniel foi escolhido o mais sábio, mais, né, inteligente de todos ali, tá? Aí, como eu falei para vocês, certo dia esse rei teve um sonho e ficou perturbado aí com esse sonho, mandou chamar todos os seus feiticeiros, ninguém soube interpretar o sonho, aí falou que ia matar todo mundo se não interpretasse, tá? Daí ele fala assim, no versículo aqui, ó, e os magos pediram ao rei que contasse o seu sonho, mas ele se recusou a contar. Vocês estão querendo me enganar? Contem vocês o meu sonho, e eu saberei que vocês têm a interpretação, tá? Aí eles falaram, mas o que o rei pede, isso é impossível. Só os deuses podem dar uma resposta acerca disso, disseram os magos. Aí Daniel correu até a seus amigos, seus irmãos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, e orou ao Senhor, pediu misericórdia. Então Deus revelou o mistério para aquele jovem e ele contou para o rei, tá? Aí vai falar do exemplo da estátua, da cabeça de ouro, né, o peito de prata, tá certo? Então é o sonho que o rei Nabucodonosor ele teve. Mas mesmo diante do decreto de morte, que eu quero que você aprenda nessa manhã acerca disso, meu irmão. Olha, podem tentar fazer tudo para poder te prejudicar. Pode aparecer de tudo, decreto real, sei lá, todo tipo de coisas. Mas se você buscar a Deus e continuar firme com o Senhor, Deus vai te dar para você a sua vitória. O problema hoje das igrejas é não se permanecer firme diante do Senhor que fez os céus e a terra. Permaneça firme, meu irmão. Você vai ver que nenhum decreto de morte vai fazer nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente o que trouxe também prejuízo para a vida de Daniel foi a inveja. Tá? Por Daniel conseguir fazer interpretações, ser fiel a Deus, né? Ficar firme ali, o rei gostar muito dele, aí criou inveja no coração de alguns dos seus amigos ali na corte da Babilônia, tá? Seus oponentes aí, movidos por inveja, pediu para o rei fazer um outro decreto agora, sabendo que Daniel não iria cumprir, devido à sua obediência a Deus. Que decreto era esse? Eles decretaram para o rei fazer um decreto que ninguém podia fazer petição a nenhum Deus, nem orar, nem buscar a face de qualquer Deus, a não ser buscar ao rei por um período de um certo tempo de dias ali, eu não lembro agora, fugiu a memória, acho que por um mês, sei lá, tá? Eu li isso, mas já esqueci, tá? Tanta informação, mas assim, teve um período para poder buscar a Deus. Depois desse dia, depois desse tempo, não sei se era 3 meses, sei lá, aí ele poderia voltar a buscar. Mas Daniel, irmão, mesmo debaixo desse decreto, tá? Esse decreto foi feito para poder desacreditar Daniel diante do rei. Então a inveja aí dos seus amigos era para prejudicar a Daniel. E quantas vezes a inveja, irmão, a inveja prejudica a gente, não é verdade? Você fala, mas não tem, irmão, a inveja prejudica, tá? O invejoso, eu vou falar para você o que acontece com o invejoso. O invejoso, quando ele tem inveja de alguém, a sua inveja faz ele adoecer, irmão. Faz adoecer porque ele quer ter o que o outro tem, tá? Então ele fica doente, ele fica louco, é algo que corrói a sua alma, né? Corrói o seu interior ali.
Então o invejoso também, ele faz tudo para prejudicar outra pessoa. O invejoso faz tudo para prejudicar. No caso de Daniel aí, eles não tinham outro jeito de fazer porque ele era um espírito excelente. E não tinha nada, não havia culpa em Daniel. Então o único jeito de culpar Daniel foi através da sua religião. Foi através da sua crença. Aí eles fizeram isso para poder não conseguir aí achar outro meio, então usou a religião, tá? O que eu quero que você entenda nessa manhã? Nós temos que identificar, irmão, que a inveja é a obra da carne, é um sentimento negativo que faz com que a gente faça algo que vai desagradar a Deus, meus queridos, tá? E a inveja faz parte do homem caído. A inveja faz parte do homem que não conhece a Deus, tá? O homem caído aqui representa aquele que não conhece a Deus. E a inveja, irmão, ela teve origem em Satanás, né? Satanás, querendo ser igual a Deus, ele foi lá, né, e teve inveja no seu coração, né, e colocou no seu coração que ia ser igual a Deus e tomar o trono de Deus. Então a inveja não provém das coisas boas, tá? Aquele que deseja a virtude do outro, quando a pessoa é invejosa, ele deseja tanto as virtudes do outro que ele é incapaz de alcançar, né, aquilo que ele deseja por causa da incompetência, pela limitação física que ele tem, ou seja, intelectual. E também, sabe por quê? Porque a inveja aprisiona a pessoa e faz ele olhar só para o sucesso do outro e deixa de lutar para aquilo que ele quer. Às vezes você quer olhar tanto para aquilo dos outros e esquece de lutar para conquistar aquilo que você também tanto almeja que está na vida do outro. Então cuidado com a inveja. Inveja é um sentimento perigoso, né, na vida de qualquer tipo de pessoa. Tá? A inveja, ela faz parte do pecado capital aí, conforme a gente vê aí, né, alguns historiadores aí, né. E interessante mostrar também que São Tomás de Aquino, ele falou que a inveja tem as filhas, né, as filhas da inveja. Qual que são as filhas da inveja aí? A murmuração, a detração, o ódio, a exultação pela diversidade, a aflição pela prosperidade dos outros. Então cuidado, irmão, a inveja tem as filhas, tá? Então começa pelas filhas, aí se transforma em inveja. Então a inveja é algo que nos aprisiona, que aprisiona o ser humano, faz ele olhar só para a conquista do outro e faz ele impedir ele de lutar, né, pelo seu sucesso também. Então isso que a inveja faz. Se aqueles homens aí, os sábios, os presidentes aí, lutassem pelo sucesso deles, parassem de olhar para Daniel com inveja, com certeza também teriam alcançado graça diante do rei, mas eles não conseguiram. Como eu estou tratando sobre inveja, eu vou ler Provérbios 14:30 para vocês aqui. Provérbios capítulo 14, verso número 30, para você ver, né, o perigo que a inveja traz na vida do ser humano, tá? Provérbios capítulo 14, verso 30, que diz assim: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então a inveja, meu irmão, é a podridão dos ossos, tá? Tem Gálatas capítulo 5, 26 também, mas não vou ler que o tempo não dá. E depois tem 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Isso eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 13, verso número 4. Tá? 1 Coríntios. Vamos ler aqui Coríntios. 1 Coríntios capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 diz assim, ó: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se soberbece. Meu irmão, vamos ter amor ao invés de inveja. Vamos ficar felizes com o sucesso do outro, né? Vamos ficar felizes com o sucesso dos nossos irmãos da igreja. Ah, mas ele entrou agora na igreja, está tendo mais oportunidade que eu, está fazendo coisas mais do que eu. Meu irmão, não tem inveja. Se Deus está agindo de uma forma diferenciada na vida do irmão, fica feliz pela vida dele. Então não se preocupe, o seu tempo vai chegar também. Talvez não para fazer a mesma coisa, mas para ser melhor em outra coisa. Tá? Não queira fazer o que o outro faz. Queira fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. E assim você tem que batalhar em cima desse propósito que Deus colocou na sua mão, no seu talento, tá? E a gente muitas vezes olhamos só para o talento do outro, vangloriamos do talento do outro, né? Invejamos o talento do outro e esquecemos de olhar para o nosso próprio talento. Então que você possa aprender a viver uma vida abençoada. E mesmo Daniel sendo invejado para poder prejudicar, Daniel obteve a vitória da presença de Deus, tá? Então você tem que entender uma coisa: apesar da inveja e decretos de morte, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor serão amparados por Ele. Se você continuar vivendo, irmão, né, uma vida sem olhar para as coisas dos outros, mas olhar para aquilo que Deus te deu, para a sua capacidade, para a sua força, para o seu entendimento. E o pouco que você faz, irmão, para Deus é bastante.
O pouco que você faz para o Senhor é bastante. Não queira fazer igual o fulano de tal faz. Você não sabe se você está fazendo para se aparecer, você não sabe se você está fazendo para se vangloriar, né? Mas quando você fazer, faz tudo para a glória do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Tudo que nós formos fazer, seja para glorificar o Pai que está no céu. Tá? Então não se preocupe com isso, porque a inveja é podridão para os ossos e traz mal para a vida das pessoas. Tá? E só tem inveja, irmão, quando a pessoa ela é isso aqui, ó. Quando a pessoa ela é vaidoso, tá? O perigo da vaidade, meu irmão. O excesso da preocupação com a própria imagem. Cuidado com isso, meu irmão, né? Preocupação com a sua própria imagem, querendo ser adorado, né? Querendo ser a vaidade, buscar porque fulano de Deus eu fiz, ninguém reconhece o que eu faço. Porque eu ajudei, ninguém vê o que eu fiz. Meu irmão, não se preocupe. Se nós esperarmos o reconhecimento desta terra, nós somos mais dos vis dos homens. Mas a nossa recompensa ela vem de Deus. A nossa recompensa ela vem do Senhor, tá? Então, cuidado com o excesso da preocupação com a sua própria imagem, querendo, no sentido que não de você querer ter um bom caráter, falando no sentido de você querer se aparecer, tá? Mas que Deus cresça e nós diminuamos. Essa é a vontade de Deus aqui. Fé em meio aos invejosos, tá? Daniel aí, ó, né? Tava vivendo no meio de todos os invejosos, os presidentes, os sátrapas, os governadores, tá? Por causa desse espírito excelente que Daniel possuía, irmão, ele sobressaía de todos os outros funcionários do rei Dário. Às vezes acontece de pessoas sobressair mais do que nós, devido à qualidade que ele tem. Mas não é porque ele sobressai mais do que nós, que você também não é especial. Você também tem um cargo, você também tem um trabalho, você também tem uma vida. Né? Essas pessoas eram presidente, uma hora era sátrapa, era governador, mas não estava feliz. Pelo sucesso que ele alcançou. Ele queria ter o sucesso que Daniel conseguiu. Meu irmão, não se preocupe. Porque fulano de tal canta melhor do que eu, fulano de tal prega melhor do que eu, fulano de tal faz isso melhor do que eu. Não se preocupe, meu irmão. Se Deus nos despontou, destacou, louvado seja o nome do Senhor. Mas você também tem uma parcela de sucesso na sua vida. E é isso que você tem que trabalhar no sucesso que você adquiriu. Igual eu falei para vocês, se eu estou fazendo aula de escola dominical, estudando, eu não olhei, meu irmão, para o meu insucesso. Não olhei para as minhas dificuldades. Não olhei para a minha pequenez. Eu olhei naquilo que Deus tinha para mim. Eu olhei naquilo que Deus ele tinha reservado para com a minha vida. E assim estou firme avante no propósito de Deus que Deus estabeleceu para mim. Tem gente mais capacitada que eu? Lógico que tem. Tem pessoas que têm mais conhecimento que eu? Lógico que tem. Mas mesmo assim, aquilo que Deus me confiou, eu vou permanecer fiel sem invejar ninguém. Sem olhar para ninguém. Mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tá? Então, por causa de Daniel sobressair, todos os funcionários do rei aí, né? Porque tentaram ter inveja de Daniel, tá? E por isso o rei queria promover Daniel acima de todo mundo. Aí pronto, Daniel foi promovido acima de todo mundo. E aí começou as confusões aí. Por isso a inveja se intensificou ainda mais, meu irmão, né? Mesmo sendo invejado, Daniel continuou firme aí no seu propósito, não mudou sua característica, o seu caráter, mesmo sendo assim, né? Ele continuou firme na presença de Deus. E o que eu quero dizer para você é uma coisa, tá, meu irmão? Às vezes, né, o pastor, ou o seu patrão, o seu líder, sei lá, qualquer tipo de coisa da sua vida, o seu pai, sua mãe, qualquer pessoa, eles querem promover alguém mais do que você, meu irmão. Não pega isso como desânimo não, para você parar, também não vou fazer mais nada, também não vou ajudar, não vou fazer, também não vou isso, não vou aquilo, meu irmão. Não, continue firme no seu propósito, meu irmão. Continue firme nos seus propósitos, porque você vai ter sua vitória mais para frente. Os que desistem não alcançam a vitória, mas os que permanecem no firme no seu propósito, por mais que demore um pouquinho, mas você também vai alcançar a vitória. Esses homens aí que invejaram Daniel, se eles tivessem permanecido fiéis ao Senhor, com certeza jamais teria, né, ficado aí em vão, tá? Então cuidado com o ciúme, porque alguém se sobressaiu mais do que você, porque o pastor colocou ele na posição que você queria ser colocado. Era para eu ser o líder, era para eu ser isso, era para eu ser aquilo, era para ser o professor, era para ser isso. Cuidado com ciúmes, tá? Eu vou ler alguns versículos aqui acerca de inveja e ciúmes, só para você entender. Gênesis 37, verso 4. Vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos, os outros seus irmãos odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Quando a gente começa a ter ciúme com as pessoas, irmão, a gente começa a dar patada nos outros, né? Tratar a pessoa asperamente, e a pessoa nem sabe de nada, coitado. Nem sabe de nada, né? Um exemplo para você ver aí.
né, hoje o pastor colocou, né, na nossa igreja, né, pela instrução do Espírito Santo, o pastor colocou pessoas para cada um no seu departamento. Né? Hoje Deus colocou pessoas aí para poder louvar os hinos da harpa, né, nos cultos, aí vai ensaiar com a banda. Então é uma coisa legal. Quem tem vontade de cantar nos louvores da igreja, vai na quarta-feira lá, de sexta-feira, eu acho que os irmãos ensaiam, para poder cantar os hinos de adoração. Não é porque Deus instituiu, não é porque o pastor colocou essas pessoas aí, né, na igreja para poder para cantar, que você também não pode. Irmão, tem vontade, se ofereça, vai lá também, né? Não fique com inveja, porque só escolheu essas pessoas aí para cantar os hinos da harpa. Não, se você tem vontade, irmão, coloca nos seus anseios, o seu querer na presença das pessoas. Nós sabendo do seu querer, com certeza nós vamos fazer de tudo para você poder fazer aquilo que você tem vontade também. Ao invés de fazer inveja e contenda e gritaria e brigas por aí. Então eu peguei o exemplo disso porque para você entender como que é. Aqui Daniel foi escolhido para poder sobressair na frente de todo mundo. Ele foi escolhido para sobressair na frente das pessoas. Só que as pessoas, ele chegar com, eu queria também fazer algo mais. Em vez de fazer isso, não, tentaram fazer mal contra Daniel. Se você quiser fazer algo mais, igual esses irmãos, pegou o exemplo dos irmãos que estão louvando aí no hino da harpa, né? Para não poder cair, não criar no coração de ninguém raiz de amargura. Para você não ficar aí com inveja ou com ciúme porque não foi escolhido, porque você gosta de cantar também, se ofereça. Só isso, vai lá, se ofereça e você vai ver verdadeiramente o que Deus tem para fazer na vida de vocês, tá? Então o que eu quero que você entenda nessa manhã, outros versículos tinha para ler também, não vou ler que o tempo não nos espera, tá? Então Daniel, irmão, o que Daniel fez em resposta aos invejosos? Né? Ele continuou firme na oração, tá? Por quê? Porque ele não trocou, tá? Não trocou ali aquilo que era relativo pelo absoluto. O que é relativo? Relativo é a posição que tem. Ele não trocou a posição que ele tinha, não é porque ele tinha a posição de ser maioral dos sábios da Babilônia, que ele trocou aquilo que ele tinha e perdeu aquilo que ele possuía, seu caráter cristão. Tá? Então o que eu quero que você entenda é que ele não relativizou os seus valores. Tá? Ele não relativizou os seus valores morais e espirituais. E há crente no mundo hoje, irmão, que negocia os valores morais e espirituais para alcançar ou se manter em algum cargo, em altas posições. Tem pessoas para se manter em altas posições, eles ficam, né, ali vivenciando uma vida e trocando os valores e os princípios cristãos para permanecer no cargo, para permanecer fazendo aquilo, né, que eles alcançaram. Não, irmão, não negocie as suas posições. Daniel aqui, ó, ele falou assim, eu estou na posição de maioral dos presidentes aqui da Babilônia. Então agora se o rei mandou não orar, então não vou orar, não vou fazer petição a Deus nenhum. Negociar, não, irmão, mas ele não negociou, ele não relativizou os seus valores. O que é relativo? Relativo é aquilo que não é absoluto, aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, tá? Então, o cargo que Daniel possuía era passageiro, mas aquilo que permanecia para sempre era o poder de Deus, tá? Deus abençoe o nosso irmão Flávio aí, né? Mandou aí. Amém, Flávio, amém, lá de Uraí, ó, lá em Uraí assistindo a gente, lá no estado do Paraná. Deus abençoe sua vida, meu irmão, tá? Você, sua esposa, sua família, seu filho, tá? E a sua mãe, o Getúlio, né? A Adélia também, Deus abençoe vocês, tá bom? Fico feliz quando as pessoas entram aí, né? E vêm aprender a palavra de Deus, tá? Então o que Daniel não negociou os seus valores, e hoje tem cristão que negocia. Vocês estão dispostos a vender a sua própria alma para poder alcançar isso, meu irmão? Você quer vender sua alma para poder permanecer? Vou permanecer chefe na minha empresa. Para poder ser chefe na minha empresa, eu tenho que mentir, tenho que enganar, tenho que roubar, tenho que fazer falcatruas. Cuidado, meu irmão. Não negocie. Não é porque você alcançou status de sucesso nessa terra que você vai negociar o seu caráter. Daniel não negociou isso, tá? Então não está disposto. Então ele não perdeu o temor de Deus, tá? E tem tanta gente que perde o temor de Deus, estão enfeitiçados, dominados pelas suas vaidades, pelos seus poder aquisitivo, pelas suas posses, pelo seu status. Porque eu cheguei nesse patamar aqui e eu não estou nem aí, importante é ficar aqui. Eu estando aqui, eu vou fazer de tudo para permanecer aqui. Cuidado, meu irmão, não negocie, tá? Porque eles estão querendo poder, cargo, trono, prestígio, reconhecimento, né? A todo custo. A todo custo ele está querendo reconhecimento, cargo, não importa se vai enganar, se vai mentir, se vai prejudicar, se vai derrubar o irmão da sua igreja. É isso que acontece, tá? Em busca de cargo e querer tomar o lugar do outro, tem muitas pessoas puxando o tapete das outras pessoas. E Daniel ficou fiel em meio aos invejosos.
Cuidado, meu irmão. Não deixa a inveja, o ciúme tomar conta, apoderar do seu coração, não. Tá? E se você que alcançou um status grande no determinado trabalho, na igreja, na firma, onde quer que seja, não negocie os valores cristãos, meu irmão. Não negocie. Permanece fiel a Deus. Não negocie. Não vai para práticas erradas para poder permanecer naquilo que você conquistou, que isso não vai agradar ao Senhor. Tá? E Daniel não buscou tais coisas, né? Eles vieram em sua direção na medida em que ele se mantinha fiel a Deus, ele trabalhava com excelência. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais as coisas vêm em sua direção. As coisas acontecem naturalmente e as obras de Deus não é pesada, tá? Então permaneça fiel ao Senhor aí e você vai ver que Deus vai te abençoar, tá? Trabalha com um espírito de excelência. Não havia para eles nada mais importante do que a sua comunhão com Deus. Assim também quero dizer para você, não pode haver nada mais e melhor do que a sua comunhão com Deus, tá? Não negocie nada, irmão, para que você possa perder a sua salvação em Cristo Jesus. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A fé em meus invejosos, tá? Não negocie aquilo que Deus colocou no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Daniel não negociou? Porque Daniel ele tinha uma intimidade com Deus. Daniel tinha intimidade com Deus, tá? Você pode perguntar assim, por que Daniel orou com a janela aberta, não é verdade? Por que ele ficou lá orando com a janela aberta para poder... Não podia ter orado escondido, né? Aí fingir que estava obedecendo o rei, né? E fazia, irmão, quero que você entenda nessa manhã. Para ser verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, você não pode se envergonhar de Cristo. Não se envergonhe do reino de Deus. Não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe. Daniel ele precisava orar com as janelas abertas, irmãos. Porque isso faz parte lá em Daniel capítulo 6, diz assim, Daniel entrou em sua casa e havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia punha de joelhos e orava, tá? Então lá, você vai ver lá no Velho Testamento, em Levítico, alguns lugares lá que ensina, que todo judeu, quando não estivesse na sua terra, ele tinha que orar, ou abrir a janela e orar em direção a Jerusalém. Tá? Essa era a vontade de Deus. Então por isso que ele fez isso, irmão. Ele não escondeu aquilo que ele era e nem aquilo que ele adorava, tá? Para alcançar e permanecer no seu cargo, não permanecer no seu cargo. Tanto é que quando eles tentaram fazer mal com Daniel, quando descobriu que Daniel estava orando e foi contar para o rei se entristeceu, o rei ficou triste, porque o rei amava Daniel. Tá? E o seu coração ali ficou abalado, porque ele tinha que jogar Daniel agora na cova dos leões, porque Daniel desobedeceu o decreto, e o decreto do rei não poderia ser revogado, então o rei ficou triste por isso, tá? Então quanto maior é o seu tempo de oração, irmão, leitura e meditação da palavra, maior é o seu relacionamento com Deus. Então Daniel tinha intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Ore a Deus, tenha uma vida maior de oração, tenha uma vida maior de leitura da palavra, de meditação nas coisas de Deus. Eu confesso, irmão, eu também estou passando um período difícil de oração. Não é fácil orar. Você pensa que é fácil buscar Deus? Não é fácil. Mas nós não podemos negociar, meu irmão, isso, porque nós temos que buscar a face de Deus e orar ao Senhor, tá? Na beleza da tua santidade. Então, quanto maior o seu contato com Deus, leitura, meditação e oração, maior o seu relacionamento com Deus. Quanto menor a sua atitude com Deus, será menor também a sua intimidade com Deus, tá? Então, como está a sua intimidade com Deus nesta hora? Nós estamos vivendo tempos de vida que nós não temos mais tempo, tantos afazeres, tantos problemas familiares, trabalho que nos afasta de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, tá? Hoje cada um aqui pode tomar essa decisão, meu irmão. Você pode tomar essa decisão hoje. Cada um de nós podemos tomar essa decisão hoje, tá? E então você quer priorizar o Senhor, colocar Ele na sua vida em primeiro lugar para você ter comunhão com Ele, focar todo o seu tempo, a sua vida, né, na presença dele, abandonar o pecado, todo o peso que nos impede de alcançarmos e avançarmos em direção a Deus. Hoje é o tempo de decidir, de nós enchermos daquilo que vem do Senhor. É você que decide, meu irmão, né? Hoje cada um de nós podemos tomar essa decisão de priorizar o Senhor ou priorizar as coisas desta terra. O que você vai priorizar? Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Então, quanto mais comunhão com Deus, mais oração, mais leitura, mais meditação, mais aprendizado você tem, mais intimidade com o Senhor você tem. É assim também, quanto mais você passa com uma pessoa, você passa a amar aquela pessoa ainda mais, né? Amigo, colega de trabalho, namorada, esposa, é assim. Quanto mais você convivência, mais amor você tem, mais intimidade você tem, você pode ter mais liberdade com essa pessoa. E com Deus não é diferente, tá? Nós possamos aprender com Daniel isso, meu querido. E aí quando Daniel tinha intimidade com Deus, qual a intimidade com Deus?
Daniel tinha a companhia divina na hora da crise. Quando Daniel precisou, quem estava lá com ele? O leão da tribo de Judá, que fechou a boca dos leões, tá? Como falei para vocês aí, os invejosos tramaram contra a vida de Daniel. Daniel, pelo caso do decreto do rei, e o rei entristecido ficou triste por isso, e o rei falou para Daniel: Daniel, Deus vai te livrar da cova dos leões, né? Ele estava tão convicto disso, mas ao mesmo tempo ele perdeu a sua fé, porque ele falou: como que vai acontecer isso? Um homem que não conhecia a Deus, na verdade, jogou Daniel lá, fechou a boca, né, da cova, e deixou Daniel lá a noite inteira. E a noite inteira o rei não dormiu, meu irmão. A noite inteira o rei não dormiu por causa daquela situação. E bem de manhãzinha ele foi lá para ver o que tinha acontecido com Daniel. É a hora que nós entendemos aqui. Então pela manhã o rei vai lá, grita para Daniel, e Daniel responde que Deus havia achado nele inocência. Então quando você é servo de Deus, irmão, pode preparar tudo contra você, mas ferramenta nenhuma vai poder conseguir alcançar você, tá bom? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, meu irmão, tá? Deus está com você na peleja, Deus está com você na hora da crise, Deus está com você no momento de dificuldade. Então a integridade de Daniel a Deus o livrou dos invejosos e da inveja, tá? Não o livrou dos problemas que a inveja e o invejoso trouxe, mas deu vitória para ele das armações dos seus inimigos, tá? Então Deus ali, a sua integridade que Daniel tinha, não livrou ele da inveja nem dos invejosos, mas livrou das armações dos seus inimigos. Então Deus vai te livrar de todas as armações que prepararem contra você, tá? Nenhum dano aconteceu a Daniel porque creu em Deus, meu irmão. Se você nesta manhã aprender a crer em Deus, pode ter certeza que a sua intimidade que você tem com Deus, e você se torna um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, você vai ver que a vitória é certa na sua vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã, meu irmão, tá? Nós vamos entender isso. Nós precisamos seguir o exemplo de Daniel em sua fidelidade a Deus, e também vamos testemunhar a sua providência para conosco. Nós temos que testemunhar a sua providência para com Deus, tá? Os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênção para promovê-lo. Verdadeiramente a história de Daniel nos adverte que em meio às crises vale a pena ser fiel ao Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã, meus irmãos. Fico feliz por vocês terem nos acompanhado até agora, nesta manhã. E nós vamos agora adorar a Deus com hino, né? Nós vamos louvar o Senhor com hino, adorar a Deus nesta manhã com um hino maravilhoso, que é o hino 107 da nossa harpa cristã, para que nós possamos adorar a Deus e ficar firme nas promessas do Senhor. Louve ao Senhor comigo nesta manhã. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Fica firme, meu irmão. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Deus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, né, meus queridos? Deus e meus irmãos em Cristo possa vos abençoar nesta manhã, tá? Nós adoramos ao Senhor, aprendemos nesta manhã algumas lições importantes para a nossa vida cristã. Não negocie o seu caráter, a sua integridade cristã, meu irmão. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. O mundo está vivenciando, a igreja está passando por períodos difíceis, tá? Estão perdendo seus princípios, seus valores cristãos. Muitos escândalos acontecerão. A Bíblia fala que é lícito que venha o escândalo, mas ai de quem vem. Mas que Deus possa nos guardar e nos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Vamos orar nessa manhã para nós darmos termos a esse trabalho. Sou grato à vida de todos vocês, tá? A todos que entraram aí, que participaram da escola dominical. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Aleluia. Perdão, irmão, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus. Que vocês tenham um excelente domingo, uma ótima semana. Que Deus possa estar no seu lar, na sua casa, na sua família, te abençoando grandemente e ricamente com as suas poderosas bênçãos do céu. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, obrigado ao Senhor por este momento ao qual passamos, ó Deus, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Eu te peço nesta manhã, Senhor, meu Deus, humildemente, que o Teu Espírito Santo venha falar, meu Deus e meu Pai, poderosamente no coração dos Teus filhos que ouviram esse ensinamento, ó Senhor. Que nós possamos permanecer fiel ao Senhor, Papai, em momentos das adversidades. Que o Senhor possa estar conosco, meu Deus, anima novamente a nossa vida, meu Deus, que nós possamos ter verdadeiramente uma vida de oração, de leitura da Tua palavra, meditação nas coisas do Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, restabelecer novamente a alegria no coração do Teu Filho, Senhor, e dar para nós, meu Deus e meu Pai, momentos, meu Deus, de felicidade debaixo da Tua palavra, Senhor, mesmo em meio às adversidades, Senhor. Que nosso coração possa estar alegre no meio da luta, que a nossa esperança possa estar fitada na pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um nesta manhã, e que a graça do Senhor seja sobre a vida deles, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, tá? Graças te damos ao Senhor, que Deus possa vos abençoar, e até a próxima aula, semana que vem, que vai ser a última aula da nossa escola bíblica dominical. Que você possa estar conosco adorando ao Senhor. Deus abençoe pelas palavras maravilhosas da nossa pastora, nosso pastor aí. Deus abençoe, irmã, meus irmãos em Cristo Jesus. Receba a bênção apostólica nessa manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos tudo junto. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.